Na aula de hoje, vamos aprofundar, mudar um pouquinho a matéria. Vamos começar a falar sobre movimento uniformemente variado, o famoso MUV. Bora lá? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, professor Sanhan. E aí na aula de hoje vamos trocar, vamos dar um passo adiante no nosso conteúdo, na nossa revisão. Vimos até agora movimento uniforme e agora vamos começar a falar sobre movimento uniformemente variado. Então, o nosso estudo hoje vai ficar em cima do que muda, Se nós tínhamos o movimento uniforme, agora temos o MUV, o que muda? Qual que é a diferença? O que acontece? Ainda tem semelhanças? Tem propriedades gráficas que são parecidas com as passadas? Tem propriedades gráficas que são as mesmas que as passadas? Isso tudo eu vou mostrar para vocês na nossa aula teórica que começa a partir de agora. Vamos conversar então sobre movimento uniformemente variado, o famoso MUV. Então a gente vai chamar isso aqui de MUV, abreviação de movimento uniformemente variado. Aí galera, o que vocês têm que se ligar, Primeira coisa, nós estudamos até agora movimento uniforme, agora estamos em movimento uniformemente variado. Então a primeira pergunta é, o que muda? O que vai mudar do nosso movimento uniforme para o movimento uniformemente variado, No movimento uniforme, passei para vocês, conversamos bastante sobre isso, nós temos apenas a condição de que a velocidade é constante, E aí calculamos ela sobre ΔS, sobre ΔT, ou ainda a distância sobre tempo, que é praticamente a mesma coisa, tá? Agora, o que muda? No movimento uniforme, tínhamos então uma velocidade constante. Agora, cara, essa velocidade ela passa a ser diferente de constante. Só que assim, ela não vai ter uma variação qualquer. Ah, a velocidade é 2, depois vai para 5, depois vai para 10, depois vai para 20. Isso aqui não é existe uma variação de velocidade, mas não é uma variação uniformemente. Tá? Então, para nós, o que nós vamos estudar aqui? Variações do tipo assim, se de 2 foi para 5, isso aqui vai ser sempre mantido. Então, depois vai para 8, depois vai para 11. Por quê? Ela vai aumentar uniformemente de 3 em 3. Vocês entenderam isso aqui? Tranquilo, tá? Agora, a partir disso, gente, a nossa conversa agora passa a ser a seguinte. Se a velocidade muda, qual é a grandeza, o que está acontecendo para que essa aceleração... Eu estou tentando me controlar, me segurar, mas a palavra vem sempre na minha boca, a aceleração. Eu não queria falar aceleração, mas vamos lá, Vocês já sabem que isso aqui a gente vai falar de aceleração, Mas, ó... Então, a partir de agora, se a velocidade vai mudar, eu passo a ter um fluxo de velocidade. Lembra que eu conversei com vocês sobre esse conceito, É fluxo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um fluxo de velocidade. E quem é esse fluxo de velocidade? Bom, conversei com vocês sobre o conceito de fluxo. Como é que a gente calculava mesmo o fluxo? Era alguma coisa que passa por um determinado tempo. Então, se eu tenho um fluxo de velocidade, nós vamos ter, então, uma variação de velocidade. Para a gente ter o controle, você não pode esquecer, a gente sempre vai usar o tempo para ter controle. Então, temos aqui dividido pelo tempo. E aí, esse fluxo de velocidade, para nós, vulgarmente, aí vai ser chamado de aceleração. Tudo bem, gente? Só ficou meio feinho aqui, deixa eu dar uma ajeitada aqui, não sei se vai ficar muito melhor. Tá, mais ou menos, Mas chegamos, então, à conclusão que isso aqui para nós vai ser a aceleração. Aí, cara, como é que essa velocidade vai mudar? Essa velocidade vai mudar com uma aceleração. É isso que você tem que se ligar. Então, qual é o conceito, se você quiser colocar no seu fichário aí, qual é o conceito de aceleração? É a grandeza física responsável por qualquer tipo de variação no vetor velocidade. Você tem que se ligar nisso, cara? Tudo isso aqui é vetorial. Ah, mas a gente não viu vetores ainda na revisão. Tudo bem, cara, mas a física é vetorial, A física é vetorial. É isso que você tem que se ligar, tá? Então, gente, sabendo disso, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso aqui, Então, por exemplo, qual que é a unidade de medida de aceleração? Claro, vou falar com vocês no sistema internacional, em relação às unidades de medida aqui. E aí, bom, vamos pensar aqui, velocidade. Velocidade vai ser metro por segundo, e aqui dividido por tempo, que também é segundo. Se você notar comigo, isso é uma divisão de fração. Como é que você resolve divisão de fração? Mantém a primeira, vai ficar metro por segundo, vezes o inverso da outra, vai ser 1 sobre segundo. E aí, se você multiplicar isso aqui, vai ficar metro por segundo ao quadrado. Isso aqui, gente, mostra para nós qual é a unidade de medida de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Só que uma coisa que é importante, que a gente não pode esquecer aqui é o que é a aceleração? Ela mostra para nós, então vamos pegar aí a mais famosa das acelerações, a gravidade. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado.
A hora que você olha para isso, o que você tem que pensar? O que você tem que se ligar? Né? Se você notar comigo, isso aqui ó, é igual, né? Essa gravidade é igual a 10 metros por segundo, ó, por segundo. O que isso quer dizer então? Que a cada 1 segundo a velocidade vai variar em 10 metros por segundo. Então assim, tem algumas fórmulas, mas se você notar comigo, né, algumas coisas aí a gente consegue resolver fazendo uma regra de 3, simplesmente usando essa proporção. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Se você pegar um objeto, sobe de um prédio, de uma árvore, de uma montanha, num lugar mais alto que você conhece, né? Solta esse objeto. Depois de 1 segundo, você vai abandonar, a velocidade inicial é 0, você não pode esquecer disso. Depois de 1 segundo que você soltou esse objeto, ele vai cair. Depois de 1 segundo, qual que é a velocidade dele? 10, né? Percebeu? Por isso que eu falei para vocês aqui, ó, a cada 1 segundo quanto varia a velocidade. 10, então vamos lá de novo. Soltei o objeto, velocidade inicial 0. Passou 1 segundo, qual que é a velocidade dele? 10. Passou mais 1 segundo, mais 20. Passou mais 1 segundo, 30. Mais 1 segundo, 40. Então, isso aqui, gente, né, o conceito de fluxo, ele é diretamente relacionado a uma taxa. Né? Qual é a taxa, qual é a razão, qual é o fluxo que nós temos de velocidade. Então, isso quem manda é a aceleração. Então eu sei que a cada 1 segundo eu vou ganhar 10 metros por segundo. Ó, o mesmo vale aqui também se você jogar alguma coisa para cima, né? Ah, joguei um objeto com uma velocidade de 20 metros por segundo para cima. Quanto tempo demora para ele parar? Você começou com, vamos lá, né? Joguei, começou com 20, passou 1 segundo, o que a gravidade faz com ele? Rouba 10, então 10. Passou mais 1 segundo, quanto vai ser a velocidade dele? 0. Então, para ele subir, chegar até a sua posição máxima, ele vai demorar 2 segundos. Perceberam? De cabeça, a gente consegue ter o controle da natureza, né? É muito importante você pensar sobre isso. Tudo bem, gente? Tranquilo isso aqui? Ó, não podemos esquecer isso aqui, não. Eu sei que vai sumir, né? Minha imagem vai aparecer na frente, e agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre gráfico. E aí, para a gente falar sobre gráfico, antes de mais nada, eu preciso deduzir uma coisa com vocês. Vamos voltar à nossa expressão da aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT. O que a gente pode fazer aqui? Vamos abrir, né? Vamos abrir isso aqui. Então, essa aceleração vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Ó, estamos na revisão do terceiro colegial, né? Se alguém tiver dúvida em que é um delta, delta é variação final menos inicial, mas já aproveitando o embalo, ó, se tiver dúvida, manda dúvida para mim, tem os comentários do vídeo, tem Zap, tem Face, tem onde vocês quiserem, mas aproveita também, e eu não posso ficar sem isso, né? Não posso impedir o seu like, dá um like aí, curta meu vídeo, compartilhe também se você conhece alguém que está estudando essa matéria, vai ser muito importante para mim, me ajuda muito, tá gente? Agora, vamos continuar isso aqui? O que eu tenho mais para dizer para vocês aqui? Ó? Para os casos, né, em que o tempo inicial é igual a 0, pô, é sempre assim, né? Você vai medir o tempo, quanto vale o tempo inicial? Vale 0, né, cara? Né? Então, você podia também deixar ali como ΔT, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Mas então, se esse tempo aqui é 0, né? Ou isso aí é um ΔT, também vale, o que a gente pode perceber então? Que a aceleração vai ser igual a velocidade menos o V0 dividido pelo T, ou um ΔT, tá? O que a gente vai fazer agora? Multiplicaremos em cruz, né? Beleza? Vai ficar assim, V menos V0 é igual a aceleração vezes o tempo. Pô, dá para passar, né? A velocidade negativa inicial para o lado de lá, vai ficar então que a velocidade vai ser igual a V0 mais A vezes T. Ó, se vocês notaram comigo, chegamos aqui, essa equação tem nome, né, cara? Tem um nome muito importante. Eu não vou escrever porque é um nome meio grande, mas se você quiser anotar, é importante isso. Ó, qual que é o nome dela? Isso aqui é uma função, né? Uma função de quem, né? É uma função horária de quem? Da velocidade, tá? Então, temos um nome para essa função, é uma função horária da velocidade. Muito importante você perceber, muito importante você se ligar que ela é irmã, ela é prima do nosso sorvete, né? E claro, assim como no sorvete eu tinha algumas propriedades quando a gente jogava isso aqui para o gráfico, no VVOAT, né, a gente costuma brincar, chamar essa equação de VVOAT, nós também temos algumas propriedades no gráfico, e é exatamente sobre isso a gente vai conversar agora. Então, esse gráfico do VVOAT, se você prestar atenção comigo, ele vai ser uma... Eu vou colocar uma reta assim, né, ascendente, ela está subindo, ela está aumentando, mas também pode ser decrescente, tá? O que você tem que se ligar aqui, né? Esse gráfico nosso, o que nós estamos medindo? Eixo X, estamos medindo o tempo. Vou colocar tudo no sistema internacional, mas pode ser outras unidades aqui. E esse cara aqui é a velocidade. E essa velocidade, claro, está em metro por segundo. Então percebam, né? Se você colocar aqui um valor de 5, lá em cima ela tem um valor de 10, né? Sei lá.
Então está aumentando aí? Beleza. Então só queria que vocês prestassem atenção nisso, que nós temos aqui um valor de velocidade sempre aumentando nesse gráfico, né? Porque ele é um gráfico crescente. Se fosse decrescente, aí é ao contrário, né? 10, 9, 8, vai diminuindo a velocidade. Tudo bem até aqui, gente? Então vamos lá. Considerações e coisas que vocês têm que saber. Esse cara aqui, ó, quem que é? Né? Ele é o V0. Lá na matemática, a gente chama isso aqui de B. Né? Você não pode esquecer, né, cara? Eu fiz questão de apagar o sorvete para poder relacionar. Na matemática, a equação de primeiro grau é uma reta, né, cara? Igual essa equação aqui. Então você não pode esquecer que y, eu já vou inverter aqui, né? Y é igual a b mais a vezes x. A gente desconhece ao contrário essa equação lá da matemática, a gente conhece ela como sendo y igual a x mais b. Então, aqui tem dois caras que merecem uma atenção muito especial nossa, que é o b, que é justamente o coeficiente linear, e é ele que está aparecendo aqui para nós, esse ponto aqui é o b, e o a, cara, né, você não pode esquecer. Quem que é o a? O a é o coeficiente angular. Como é que você calcula o a? Nesse caso, é até engraçado, porque fica repetido, né? Você não vai escrever que a coeficiente angular é igual a de aceleração, né? Aqui fica ambíguo, vale as duas coisas, mas como é que você calcula? Como é que a gente calcula mesmo o coeficiente angular? É a tangente do ângulo θ. Aí você vai falar, Sanhan, cadê o ângulo θ? Eu não estou vendo esse cara. Tá bom, vamos desenhar aqui o nosso ângulo θ para destacar para vocês. Se você fizer, eu vou fazer assim, ó, para ficar mais claro para vocês. Faz uma reta aqui e claro, né? Essa reta, cara, ela tem que ser paralela ao eixo x. E aí o que a gente vai fazer? Vamos arrastar ela um pouquinho aqui para cima, ó, traz até aqui, belezinha. E aí vai aparecer para nós aqui então o nosso ângulo θ, tá? Então se você notar comigo, outra coisa que é muito importante também é justamente a construção aqui, ó, desse triângulo, né? Porque é em cima desse triângulo que nós estamos nos baseando para fazer essa relação trigonométrica. Eu fiz o triângulo um pouco menor mesmo para a gente não perder nem a reta vermelha nem a reta azul ali. Mas então, galera, se você notar comigo, né, isso aqui, ó, é um valor de velocidade final, isso aqui é um valor de velocidade inicial, e a hora que você faz uma diferença entre esses caras aqui, quem que você tem? ΔV, né? Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, nós temos aqui uma variação de tempo, você também pode chamar isso aqui de ΔT. Tá? Então, além disso, né, essa aceleração é a tangente de θ, a tangente você calcula cateto oposto, então o ΔV é o cateto oposto, né? Então, deixa eu complementar isso aqui com vocês, isso aqui é cateto oposto sobre o cateto adjacente. No nosso caso, nessa situação, isso aqui vai ficar ΔV sobre ΔT. Voltamos ao começo, né? Voltamos ao começo, né? Engraçado que essa aula, onde ela começa exatamente onde ela termina, o que é uma loucura. Mas, tudo bem. Ó, gente, fala comigo, vocês entenderam? Então, aqui já temos algumas propriedades importantes, já falei para vocês sobre algumas coisas. E aí, outra coisa que a gente não pode esquecer, nesse mesmo gráfico aqui, deixa eu abaixar um pouquinho, já aproveitar que estamos falando disso, vou desenhar com vocês aqui um outro gráfico, tá? Um outro gráfico. Também de velocidade, vou desenhar o mesmo gráfico, tá? Vou desenhar o mesmo gráfico, não tem mistério aqui não, mas esse gráfico aqui, além dessas propriedades que eu falei para vocês que estão aparecendo aqui, né? Você não pode esquecer que o B é a velocidade inicial, então é só você olhar para o gráfico, né? Nesse pontinho aqui você consegue achar a velocidade inicial, que é onde o gráfico vai começar, e também calculando então a tangente desse cara aqui, você consegue calcular desse ângulo, você consegue calcular a aceleração. Tudo bem? Pegou isso aí, gente? Só que aí, esse gráfico é o mesmo gráfico, é um gráfico de velocidade por tempo, ele tem uma outra propriedade. Conversei com vocês na aula passada sobre isso, só que na aula passada o gráfico era assim, né? Era uma reta, era um movimento uniforme, era uma reta horizontal. Só que agora, o que está acontecendo aí, gente? Essa reta aqui ela não é mais horizontal, ela tem uma inclinação, só que a propriedade desse gráfico, né, cara, ainda continua sendo válida. Se vocês notarem comigo, né, esse gráfico aí, ele tem uma área abaixo dele. Então, ó, se você notar comigo, vamos ao Parkinson, cuidado, vamos ver se eu consigo desenhar, e vamos ver se o corretor corrige isso aqui para um trapézio, que é o que eu quero. Não, ele não fez um trapézio, então volta, deixa assim, desculpa o Parkinson, mas existe aqui, né, abaixo da linha do gráfico aí, cara, existe aqui uma área, né, e aí o que vocês não podem esquecer, e o que a gente viu nas aulas passadas teóricas, né, cara, se você calcular essa área aqui, que é justamente a área de um trapézio, né? Se você calcular essa área, o que você está encontrando? Estamos encontrando o ΔS. Expliquei isso para vocês na aula passada. Qualquer coisa, está com dúvida, manda mensagem nos comentários do vídeo aí, galera. Pode mandar, eu vou responder vocês com muito carinho e muita atenção, tá? Então, gente, essas são
as propriedades que nós temos para esse gráfico, né? Só falei de um gráfico aqui, então o que você tem que se ligar? Se a gente calcular a área abaixo da reta ou da curva, né, tanto faz, você vai encontrar o ΔS e outras coisas que vocês não podem esquecer também é justamente isso, né? O que é esse ponto B? É a velocidade inicial, e se você calcular a tangente desse ângulo, você vai encontrar o valor da aceleração. Gente, beleza? Tranquilo? Ó, bastante informação, bastante coisas para vocês relembrarem, então vamos com calma. E tem só mais uma coisinha para eu conversar com vocês, e a gente vai definir o que é essas relações, essa classificação do movimento. Bora lá? Deixei um esqueminha aqui pronto para nós. Estamos falando sobre classificação dos movimentos, né? Então, sim, tem várias formas da gente classificar os movimentos e eu quero mostrar para vocês qual que é a nossa análise, tá? Primeira coisa aqui que você tem que reparar, e a nossa classificação vai ser em relação a acelerado ou retardado. Estamos falando da aceleração, mas podemos falar também da velocidade ou do ΔS, né? Conversei com vocês um pouquinho sobre isso na nossa primeira aula de revisão, tá? Se o movimento é progressivo ou retrógrado. É isso que a gente vai conversar agora. Então, primeira coisa que eu quero que vocês percebam, né, além da minha habilidade para desenhar, isso aqui é um carro, né, você não pode, tem que colocar uma legenda, né, uma seta aqui, carro, mas aí vai atrapalhar todo o nosso esquema aqui, mas é isso aqui é um carro, tá? O que eu quero que vocês percebam, esse carro está em cima de uma trajetória e essa trajetória é positiva para a direita, então note isso aqui, aqui, aqui e aqui, é sempre para a direita, vai ser positivo. Tá? Vou deixar aqui. Vocês já perceberam? A seta está para lá, positivo? Aí, gente, o que eu vou fazer? Nos dois primeiros exemplos, eu vou dizer para vocês que esse cara tem uma velocidade para a direita. Então, esse cara aqui ó, tem uma velocidade para a direita e esse cara aqui também tem uma velocidade para a direita. Isso aqui, gente, já nos habilita a classificar. Então, prestem muita atenção nisso, o pessoal confunde demais isso aqui. Então, fica ligado, isso é muito importante para vocês aprenderem de uma vez por todas, tá? Quando eu estou falando de velocidade, né, e consequentemente de ΔS, porque a velocidade é ΔS por ΔT, então essa análise que eu vou fazer com vocês vale tanto para a velocidade quanto para o ΔS, embora nesse caso eu esteja analisando com vocês apenas a velocidade, tá? Então fiquem ligados sempre nisso, porque aquela relação ali ela é válida o tempo todo, tá? Então o que eu quero mostrar para vocês? Se o cara tem velocidade apontando para o sentido da minha orientação, a velocidade, eu posso dizer que a velocidade vai ser positiva, tá? Então toda vez que você tem uma velocidade positiva, toda vez que você tem a velocidade, né, apontando na mesma direção da sua orientação positiva, lembra aquela história que a gente fez na primeira aula? Ah, aqui eu tenho uma trajetória, essa trajetória vai para cima. Então, se o cara tiver velocidade nessa direção, ele vai ter um movimento sempre progressivo. Então, esses dois exemplos que eu já passei para vocês, cara, direto, você pode vir aqui e escrever, ó, esse cara aqui tem um movimento progressivo, perdão pela preguiça, mas é uma palavra muito grande. Esse cara aqui também vai ser um movimento progressivo. Tudo bem? Tranquilo isso? Agora, se você continuar anotando comigo, esse cara aqui, ó, para onde que ele tem velocidade? Ele tem velocidade para trás. Então a velocidade está para cá. Esse outro cara aqui também tem velocidade para trás. Muito importante você perceber os desenhos. Então, se esses dois caras têm velocidades apontando para trás, né, eu tenho aqui uma velocidade negativa, esse movimento só pode ser retrógrado, porque eu estou retrocedendo, eu estou voltando na minha trajetória, tá, gente? Então, esse movimento aqui, ó, ele vai ser retrógrado, vou só escrever até aqui, até o G, sempre assim, até o G, tá? Então, esse cara aqui também vai ser um movimento retrógrado. Beleza, gente? Tranquilo isso aqui? Agora, vamos fazer uma outra análise em relação à aceleração. Tá? Então, percebam que tudo que eu falei com vocês até agora, né, foi em relação à velocidade. Então, quando você olha apenas para a velocidade, o movimento pode ser progressivo ou pode ser retrógrado. Acabou. Essa é a análise da velocidade. Agora, em relação à aceleração, vamos fazer umas alternâncias aqui. Ó. Eu vou falar que esse cara tem aceleração também para a direita. Então, está aqui o vetor aceleração. Aí, gente, pensa comigo, cara, a velocidade está para cá. A aceleração está na mesma direção. Então pensa comigo, né, cara? Ele tem uma velocidade aí de 10 metros por segundo, de repente a velocidade dele vai para 12, vai para 14, vai para 16. O que está acontecendo com o valor? Esquece esse sinal, não importa o sinal aqui, tá? O que está acontecendo com o valor da velocidade? Está aumentando. Então esse movimento aqui, além de ser progressivo, ele é um movimento acelerado. Essa letra ficou muito feia. Pera aí, gente, deixa eu arrumar aqui, ó. Acelerado, tá? Muito grande também essa palavra,
acelerado. Beleza. Aí, gente, aqui, como eu falei para vocês, vamos fazer uma alternância. Esse cara vai ter aceleração para trás. Agora, pensa comigo, cara. Essa aceleração está ajudando ou atrapalhando a velocidade, né? É a mesma coisa que você está tentando correr para frente, vem alguém te puxa para trás. O que o cara está fazendo com o seu movimento? O que ele está fazendo com a sua velocidade? Ele está diminuindo a sua velocidade. Portanto, esse movimento aqui é um movimento que a gente chama de retardado. Tá? Então, temos aí, ó, vocês já perceberam, né? Progressivo e acelerado, mas pode ser também progressivo e retardado. Né? São análises completamente diferentes. Aceleração é uma coisa, velocidade é outra. Vamos fazer a mesma coisa aqui? Vou colocar aqui, ó, a aceleração apontando para essa direção. Tenho aqui, se você quiser usar esses termos, né, aceleração positiva e velocidade negativa, dá para a gente fazer uma analogia com isso também, mas vamos lá. Nesse caso, você acha que a aceleração está ajudando ou atrapalhando a velocidade? Né? O cara quer ir para lá, o cara quer ir naquela direção e você puxa ele para cá. Se está ajudando ou está atrapalhando? Está atrapalhando. Então, quando você atrapalha, você tem aqui um movimento retardado. Tá? Então, retardado. Esse aqui é o movimento. Então, ó, percebam aqui, né, que nós temos uma diferença. Né? Esse cara é retrógrado e retardado. Então, se você perceber, né, são 4 possibilidades. Aí aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar a aceleração agora, segundo a nossa alternância, vou colocar a aceleração agora para cá, né, para trás. E vamos para o nosso último caso. Nesse último caso, cara, preste atenção comigo. O que está acontecendo com a velocidade? Era menos 10. Né, porque ele tem uma velocidade negativa aqui. A velocidade era menos 10, essa velocidade foi para menos 12, menos 14, menos 16. Aí você vai falar, Sanhan, a velocidade está diminuindo o valor. Mas ó, esquece esse sinal. Esse sinal é só para dizer para nós se a velocidade é para a direita ou se a velocidade é para a esquerda. Esquece o sinal, tá? Nós estamos analisando o número, o módulo. Então, nesse caso aqui, a aceleração está na mesma direção que a velocidade. A aceleração está ajudando a velocidade. Então, esse movimento aqui é um movimento acelerado. Vocês perceberam, gente? Nós temos 4 combinações possíveis, né? Temos então movimento progressivo e acelerado, temos também movimento progressivo e retardado, e logo em seguida temos movimento retrógrado e retardado, também temos movimento retrógrado e acelerado. Vocês entenderam, gente? Ó, são coisas muito importantes, o pessoal sempre confunde. Se você quiser usar essa analogia, né, cara, toda vez que você tiver outra analogia, toda vez que você tiver a aceleração e a velocidade apontando em sentidos diferentes, esse movimento é retardado. Toda vez que elas apontam na mesma direção e sentido, esse movimento é acelerado. Tranquilo? Entenderam? Pegaram até aqui? Gente, né? Vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Aproveita, estamos no começo da matéria, a matéria é um pouco mais tranquila. Assim, o negócio, ele está pegando bagagem, né? Se você não começar a estudar, não manter seu estudo em dia, de repente vai ficar muita coisa para vocês estudarem, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.